A palavra sempre foi um instrumento terapêutico, agora que deixou de ser. Né? Mais do que isso, no mesmo ano em que ele publicou o tratamento psíquico, que apesar de ser chamado de psíquico é interessante, porque basicamente a ideia de tratamento psíquico do Freud é um tratamento pela palavra, explicitamente. Então, o que ele está chamando de tratamento psíquico é um tratamento pela linguagem e pela palavra. Nesse mesmo ano que ele publica esse texto clínico, digamos assim, ele escreveu um texto que a gente poderia denominá-lo de metapsicológico, chamado Ensaios sobre as Afasias, onde, né, o Freud faz o seu primeiro modelo de um aparelho psíquico, do que ele posteriormente vai chamar de aparelho psíquico. Né? Só que esse aparelho psíquico é denominado por ele, de uma maneira interessante, de aparelho de linguagem. Quer dizer, o psíquico é o aparelho de linguagem. O psíquico é a linguagem. Né? Então, ele já está fazendo uma transformação de uma formulação de um neurólogo alemão importante, chamado Wernicke, que falava de que o psiquismo, as funções nobres do cérebro, que era assim que o Wernicke pensava, ele dava o nome do aparelho da alma. Né? Era assim que o Wernicke denominava isso. O Freud, então, tirou lá o tal do aparelho da alma do Wernicke e disse assim, isso aqui é um aparelho de linguagem. Então, o psíquico é um aparelho de linguagem. Né? Posteriormente, lá no projeto, ele vai dizer, isso é um aparelho de linguagem atravessado por intensidades, que é isso que ele vai chamar de aparelho psíquico. Né? Quer dizer, o aparelho psíquico é um aparelho de linguagem permeado por intensidades. Vai ser o algo a mais que ele vai colocar. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que no mesmo ano de 91, Freud faz uma metapsicologia centrada no aparelho de linguagem e faz um texto de uma teoria da clínica que ele denomina de tratamento psíquico. Esses textos são gemelares, no sentido de que eles são conjugados. É a faceta metapsicológica e a faceta clínica do mesmo problema. Né? Quer dizer, então, o ponto que se coloca, né, quer dizer, que o Freud está efetivamente introduzindo no seu próprio objeto teórico, que é o psíquico, né, a existência interior a ele, constitutiva da linguagem. Ele é o solo desse aparelho. Né? A linguagem não é um enfeite ao psíquico. Não é uma maneira onde tem o psíquico como substância que a gente fala. Não, a linguagem é constitutiva do aparelho. Essa aqui eu acho que é a ideia fundamental. Né? A linguagem não é um ornamento, né? Um adereço de cena. A linguagem é a cena, propriamente dita. Quer dizer, então, se nós trabalharmos o que está sendo colocado aí, voltando à nossa questão inicial, né? Bem entendido, mal entendido, né? Fica claro, né, que existe aí, do ponto de vista dos neurólogos, um bem entendido, no sentido de que essa linguagem que o Sr. Freud utiliza não é a nossa, ele está falando outra língua que não nós. Né? E o que está em jogo? Né? Se a gente for comparar o que é a narrativa da clínica médica ou da clínica neurológica e qual é a narrativa clínica do Freud para provocar este bem entendido da parte dos neurólogos, qual é a grande primadona da narrativa clínica, da narrativa neurológica? É a figura da enfermidade. Qual é o tema quando você escreve um paper numa revista de clínica, seja lá de qual especialidade for, quem é a grande primadona do texto? É a enfermidade, descrita a partir de sintomas, sinais, hoje,
milhares de exames complementares, né? Mas na época, sintomas e sinais, onde se tentava estabelecer uma etiologia que era mostrada através de uma lesão anatômica, né? Nós estamos no momento de domínio da anatomoclínica, que é o grande definidor da medicina científica, né? Então, uma narrativa clínica descreve uma enfermidade a partir dos seus sintomas e sinais e tentam correlacionar esse conjunto de sintomas e sinais com um substrato anatomopatológico. É isso, né? Enquanto que nas narrativas clínicas do Freud, né, quer dizer, o que está em jogo na narrativa clínica do Freud? Está em jogo a história de um sujeito que tem determinados sintomas, isso. Daqui a pouco a gente vai falar dos sintomas. Tem determinados sintomas que são sintomas que estão, de alguma maneira, incapacitando a sua capacidade de viver, para falarmos de uma maneira muito genérica, né? E que essa descrição clínica visa mostrar os impasses desse sujeito na sua experiência, na sua vida, e, ao mesmo tempo, que soluções ou que obstáculos foram superados para que esses sintomas fossem desfeitos, né? Então, o grande personagem, né, na narrativa do Freud não é a enfermidade. O grande personagem da vida do Freud é o sujeito que está em cena. Razão pela qual as narrativas dele foram comparadas a romances. Porque é o sujeito que está em cena, é um personagem, né? Não é uma enfermidade, né? Mesmo que o Freud possa ter teorizações sobre o que é a conversão histérica ou deslocamento obsessivo, né? Mas o que é pregnante no seu texto é as aventuras e desventuras de um determinado sujeito. É isso, né? Quer dizer, né? É isso que está presente na sua coisa, e os neurólogos entenderam muito bem que aquilo que o Freud descrevia, ele escrevia numa narrativa propriamente romanesca. Lembrava um romance, não lembrava um dossiê clínico. São estruturalmente diferentes, como eu acabei de esboçar para vocês. E na narrativa clínica e na narrativa psicanalítica que o Freud fazia, o sintoma tinha funções absolutamente opostas, né? Enquanto que na narrativa neurológica ou na narrativa da clínica médica, o sintoma ele expressa um déficit, né? O sintoma é uma negatividade. No caso do discurso do Freud, o sintoma é uma positividade. O sintoma quer dizer alguma coisa. Algo se anuncia por um sintoma. Então há uma oposição clara, né, da economia do sintoma no texto do Freud, nas narrativas do Freud e nas narrativas da clínica médica ou da clínica neurológica. E o sintoma é um indicador muito claro disso. A gente pega lá aquele Psicoterapia da Histeria do Freud, que é um texto inaugural, de 1995. Ele mostra como ele pressupõe que o sintoma é uma forma de dizer algo e que ele tenta descascar, né, para chegar ao solo constitutivo daquela produção sintomática, né, que é um exemplo disso. É um texto atual ainda, me parece, né? Ele é um texto bastante consistente do que seja o método psicanalítico, né? Esse texto onde Freud faz esse tipo de análise. Então, o que está em jogo, né, que você tem uma construção metapsicológica e uma construção narrativa, né, onde essa dimensão da narrativa literária que funciona de uma maneira estranha num texto que tem uma pretensão de ser um texto científico,
esse é o paradoxo, esse é o ruído, né? Propriamente dito, né? De forma que, dentro dessa estranheza, né, a gente pode até mesmo dizer, né, seria uma bela conclusão disso que eu estou dizendo, vou dizer até o final, de que o texto psicanalítico ele tem uma dimensão de Unheimlich, uma coisa meio sinistra, né? Porque ele não é nem ciência, mas também ele é uma literatura discutível, né, do ponto de vista propriamente literário, né? Então, a ideia, né? Tem 10 minutos, que pena. Então, vou sintetizar ao máximo o que eu tenho para dizer. Pensei que eu tivesse mais. O ponto básico aí é que, ao abandonar a teoria da sedução em nome da teoria da fantasia, né, criando a ideia de uma realidade psíquica diferente de uma realidade material, o que o Freud está fazendo? O Freud está dando lugar a que dentro desse aparelho, né, exista uma forma permanente de ficcionalidade. A tal fantasia a que ele aludia quando ele falava da neurose demoníaca do século XVII, né? Então, o aparelho psíquico ele é atravessado não só pela linguagem, mas ele é atravessado por ficcionalidades. A ficcionalidade é a forma de ser do aparelho. Então, digamos que o que o Freud está descrevendo? Ele está descrevendo que há uma pulsação do desejo que é ficcionalizado sobre a forma de fantasias e que esse funcionamento psíquico ele tem um funcionamento onde a ficcionalidade é fundamental. Essa é uma das razões pelas quais que quando um autor, filósofo como Derrida vai ler Freud, ele vai dizer assim, o Freud está criando o inconsciente para o Freud é uma cena de escritura. Essa é a tese do Derrida, num texto célebre de 67, né? A escritura e a diferença. Freud é a cena da escrita, quer dizer, o Freud está delineando um aparelho psíquico que é uma cena da escrita. E se a psicanálise como diria o Lacan, um tratamento baseado, é um campo fundamentado em torno da fala e da linguagem, é por conta, segundo Derrida, porque o psíquico se constrói como uma escrita. E mais do que isso, o psíquico é uma máquina de escrever. É mais interessante. É uma máquina de escrever. De forma que lá na metáfora do bloco mágico, aquele brinquedinho de criança que todo mundo já deu para os seus filhos ou para os netos, né? Aquele brinquedinho mostra o funcionamento dessa máquina. Freud descobriu uma técnica para mostrar que uma hipótese muito precoce dele se demonstrava através dessa máquina de escrever. Em decorrência disso, né? Já que o meu tempo está acabando, vou ter que ir rápido, né? Eu vou chegar na ciência, vai ficar para outro dia. 12 minutos. A questão que vai se colocar, né, é que se a gente for ver a produção clínica do Freud, se é a produção das narrativas do Freud, certamente o Freud foi o analista que mais escreveu sobre clínica, incomparavelmente maior que qualquer outro. O Freud deve ter escrito pelo menos 1000 páginas sobre clínica, coisa que nenhum analista posterior fez isso, nem Lacan, nem Melanie Klein, nem Ferenczi, ninguém, né? Se a gente for ver essas narrativas que o Freud fazia, né, quais eram os títulos que o Freud dava para as suas narrativas clínicas? Ou ele dava um título que era do personagem principal, o sujeito, Dora, Schreber, Hans, é isso? Elizabeth, não sei o quê, né? Ou era o título, né, de um
do personagem principal, do sujeito, ou era o título do fantasma que estava engendrando a trama diabólica daquele sujeito, o homem dos ratos, o homem dos lobos, tá certo? Quer dizer, então, há uma escrita onde contempla, seja o sujeito, seja a cena do fantasma, onde essa escritura ficcional que se identifica com a própria forma de ser do aparelho psíquico, ela se transforma na escrita, né? A forma como essa escrita é feita. E essa forma dessa escrita é feita na maneira como Freud organiza os seus relatos, cadenciados pelos momentos cruciais daquela experiência clínica que são o impacto da cena transferencial onde aquela história foi construída. Se a gente for ver bem, né, como Freud organiza o que ele narra, né, ele está o tempo todo tentando organizar a narrativa a partir dos momentos cruciais onde aquela cena, onde aquela história pôde ir sendo desvendada, seja de um fantasma, seja de um personagem, né? E onde o impacto transferencial aconteceu, ou quando não aconteceu, o Freud se autocritica de não ter sido esperto bastante para ter captado a coisa, como no caso Dora, por exemplo, onde ele diz que falhou, né? Não se antecipou a história, né? Mas, então, o Freud, o lugar da transferência faz parte desse relato. Né? Faz parte desse relato porque a transferência é também, nessa perspectiva, ficcional. Né? Ela não é real, ela é ficcional. Ela é constituída dos mesmos ingredientes do aparelho e ela, então, vai se marcar na ficcionalidade dessa escrita. Né? Quer dizer, né? Então, para ir rápido, para a gente concluir, né? Porque o tempo acabou, né? Eu diria que, como eu tentei propor para vocês aqui, existe nessa perspectiva que o Freud está falando, né, uma especificidade dessa escrita. O discurso da psicanálise não é um discurso de qualquer outra ciência humana, é diferente. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior, é diferente, né? Exatamente porque ela vai ser marcada por essa relação entre desejo e ficção, desejo e fantasia, que é constitutiva dela, é constitutiva do próprio objeto da psicanálise, que é o inconsciente, digamos assim, né? De forma que isso vai estar presente na tessitura do texto psicanalítico. Isso aparece no texto freudiano. É nesse sentido que eu há pouco falava que é um texto meio sinistro, meio inquietante, porque ele não é um texto de ciência, ele não é um texto literário, né? De uma certa maneira, para pegar o mote da noite, se vocês me permitem, o Freud antropofagicamente se vale de outras escritas para tentar falar esta forma especial de existência ontológica que é a condição do inconsciente. Ele faz uma antropofagização desses discursos para criar uma espécie de escrita Unheimlich, né? Entretanto, e essa vai ser, eu juro, a minha última frase, né? Minha última frase, eu acho que os psicanalistas atuais não fazem mais isso. Eles não escrevem mais nessa língua Unheimlich. Eu acho que não escrevem porque os analistas querem falar a língua da ciência. Né? Os analistas viraram cientificistas. Né? Se a gente for ver as monografias clínicas produzidas pelas diferentes associações de psicanálise, elas são marcadas por esse cunho cientificista. Eu não estou aí falando de A, B, C ou D, eu estou generalizando propositalmente. Né?
elas são marcadas por esse cientificismo, na medida em que, quando existe o relato clínico, geralmente não há. Geralmente o relato clínico serve como verbete para sustentar a exposição de um conceito, que não é a mesma coisa, né? Quer dizer, os analistas não se expõem na sua com essa largueza de 1000 páginas que o Freud fez, né? Correndo o risco de ser chamado de contista de contos de fadas infantis. Alguns indicadores disso, além dos que eu já falei, para mostrar essa espécie de desejo de cientificismo na comunidade psicanalítica contemporânea. Um interesse excessivo pela psicologia do desenvolvimento. Um interesse excessivo pela psicopatologia. Livros e livros intitulados Psicopatologia Psicanalítica. Vocês conhecem, né? Ou mesmo, que está na moda, né? Esteve na moda, agora já está perdendo. É moda ainda no Brasil, mas no país de origem deixou de ser. Essa invenção chamada psicopatologia fundamental, que é uma junção da psicanálise com o discurso psiquiátrico e médico, feito pelo nosso querido Pierre Fedidat, né? Então, esse retorno a esse campus de saberes, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia fundamental, psicopatologia psicanalítica, mostra exatamente aquilo que foi exorcizado pelo Freud para constituir a psicanálise como um aparelho de linguagem ficcional e, ao mesmo tempo, uma escrita psicanalítica específica. A continuação dessa demonstração fica para uma outra vez que eu vou falar da ciência. Obrigado. Bom, só queria agradecer ao Joel de ter, uma vez mais, que é um fato que acho que ele faz frequentemente, mostrar toda a ousadia do pensamento de Freud digerida de uma maneira extremamente didática. Muito obrigado. Temos 5 minutos para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque tem uma hora que tem que encerrar aqui, o curador do museu já deu 5 minutos a mais. Então temos 5 minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou senão eu vou passar a palavra aos dois. Então tá, Mariana, uma palavra. Uma palavra. Mais uns 15 minutos, que é possível todos. Ah, dá? Ah, desculpa. Bom, então houve uma concessão, são mais 15 minutos. Se alguém tiver interesse em perguntar, por favor, só se identifique para que eu saiba quem é que está perguntando. Eu tinha uma pergunta. A Selmi vai fazer uma pergunta. Eu tinha uma colocação aqui. Gostei muito, né, do que Mariano trouxe, né, que eu associei um pouco ao que o Paulo Eckerhoff tinha falado. A questão da língua menor é a língua dos exilados, é a língua do homo sacer. Eu pensei, não é, que a gente, talvez nós pudéssemos fazer uma associação. Está compreendendo, Mariano? Eu articulei isso, não é? Agora, eu também pensei, a partir da fala toda do Joel, uma coisa que anda me preocupando um pouco, né? Eu acho que você tem toda a razão quando você fala dessa questão desses textos psicanalíticos, não é? Que eu não acho que seja o caso da Caliban, mas uns textos psicanalíticos que estão aí em excesso, não é? E tem uma característica de uma tentativa de se provar cientificista, né? Falando, enfim, dessa questão dos mecanismos psíquicos,
e isso fica uma coisa tão estéril, né? São textos que não produzem transferência. E se são textos que não produzem transferências, não é? A gente não pode fazer nada com eles, não é? Não pode metabolizá-los, não pode incorporá-los, coisas que tá. Agora, eu queria colocar para vocês uma coisa que realmente está me preocupando, é como o próprio Freud, né, na tentativa de dar cientificidade à psicanálise, como ele abriu mão e esqueceu, talvez, não é, ou renegou um pouco, toda a própria formação, né, enraizada no romantismo alemão, né, e onde ele ficou, não é, durante anos da sua juventude, inserido naquele grupo, né, de estudos do pensamento romântico alemão. E eu acho, Joel, que quando você traz a demonologia, né, de 1923, eu acho mesmo quando você traz o sinistro, né, são as obras que mais esclarecem, digamos, a metapsicologia de Freud, são essas em que ele traz a bruxaria, né? E onde ele pode soltar o romantismo dele, né? E os autores do romantismo alemão. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Que ele talvez, nessa pretensão de ser cientificista, está me acompanhando, Mariana? Eu estou falando depressa demais. E isso talvez seja uma questão também para Caliban, né? Não ter também tantos ensaios, quem sabe, abrir mão, abrir espaço para uma psicanálise escrita um pouco mais, assim, mais alternativa, digamos. É isso. Mas é isso que eu queria colocar. Eu acho um pouco paradoxal isso, né, esse último comentário que você fez, pelo seguinte, porque você vê que existe um texto do Freud, que é a revelação de como ele inventou a tal das livres associações como método, né, que é um texto chamado A Pré-História da Técnica Analítica, em que ele um dia foi visitado pelo Félix, trouxe um livro de um escritor alemão, do romantismo alemão, que ele tinha esquecido, que foi a partir da leitura dele, esqueci não, recalcado, que foi a partir da leitura desse livro que ele inventou o método de associações, que era um livro de um escritor romântico que explicava como se tornar um escritor, isto é, deixar a imaginação rolar, sem se preocupar com o realismo daquilo, né, sem qualquer referência concreta, né, de forma que um modelo da construção do dispositivo analítico vem do campo ficcional do romantismo alemão. Ele é constitutivo daquilo, absolutamente constitutivo daquilo, né? E eu acho que a bruxaria metapsicológica, o momento em que o Freud desiste de que a psicanálise seja uma ciência, seja lá do jeito que se queira entender que ela seja, na época em que ele diz: a pulsão é a nossa mitologia. Dizer que a pulsão é a mitologia no contexto triunfante do neopositivismo europeu é uma maneira de dizer que isso que eu faço não tem nada a ver com ciência. Entendeu? Yo estoy de acuerdo en que hay algo de la verdad, del inconsciente, que solo puede transmitirse de un modo fabulado, narrativo. A mí suscribiría todo lo que decía Joel. A mí me da la impresión que hay como distintos tipos de escritos. Me parece que hay muchos escritos psicoanalíticos que no están destinados a ser leídos, por un lado. Me parece que hay mucho de lo que se escribe que tiene que ver como un modo de procesar algo de la clínica,
Y si uno ve lo que pasa en los congresos, que hay una desmesura de trabajo, a diferencia de otras disciplinas donde en general se va a escuchar o a discutir algunas ponencias centrales, en nuestra disciplina sucede que a veces si los organizadores coartan mucho la cantidad de trabajos que admiten, la gente no va a los congresos. Hay como un exceso y uno hasta podría como tensar un poco la cuerda e imaginarse un congreso donde estén todos los analistas hablando sin nadie que los escuche. Hay un tipo de escritura que me parece que va por otro lado, que tiene que ver con un modo como de surcir, de procesar algo de la clínica y las toxinas que se juegan en la clínica, algo de lo que se juega ahí. Hay otro tipo de escritura que me parece que tiene que ver con esa escritura cientificista que señalaba Joel, que yo coincido en que es pre-freudiana. Me parece que mucho de lo que se escribe en psicoanálisis es pre-freudiano, y leer a Freud tiene una frescura revolucionaria. Y en ese sentido hay mucho de escritura que, bueno, Freud, Lacan, Winnicott, muchos pensaban esto, que los artistas van por delante de los analistas, ¿no? Y me parece que ese tipo de escritura más cientificista está como destinada como por ahí a probar algunas cosas, por ejemplo para los seguros de salud o a contextos de demostración, y no una escritura que tiene que ver con la búsqueda de cierta verdad de la clínica, que me parece que esa es la escritura a la que vos echabas de menos, y yo también echo de menos. La idea de la revista esta es tratar de alojar esos intentos de escritura, tratar de propiciarlos, tratar de entusiasmar a eso y ver si pasa. No podemos saberlo por anticipado. Temos mais uma pergunta do Paulo. Eu queria agregar uma coisa. Queria agregar uma coisa que é o seguinte. Em Caliban, relendo, etc., para mim o escravo também é o índio, né, em termos de ser o habitante da terra primeiro, né, do lugar. Né? E conectando aqui arte e palavra e linguagem, eu trago alguns exemplos. Um deles é Pituco, o índio Vaiampi, que dizia que quando ele pinta, ele tem que falar em Vaiampi, porque a pintura não responde se ele falar em português. Ou seja, ele tem que falar a língua. Nós aqui no museu vamos reunir algumas lideranças indígenas, intelectuais, caciques, que vão nos dizer como devemos tratar as culturas indígenas contemporâneas num museu urbano como o do Rio de Janeiro. A outra pessoa que eu traria aqui é a Mira Schendel, uma artista brasileira, que nasceu como cristã e só adulta descobre que é judia. E, uma vez lendo Derrida, a Escritura e Diferença, compreendi porque ela faz uma das obras mais monumentais em termos de linguagem. A mãe era judia, casou-se com um bibliotecário de Brera, que é a grande biblioteca pública de Milão, e o pai dela, esse homem, era amigo do cardeal Montini, que veio a ser papa. E ela própria se casou com um livreiro. Então, já era mãe quando a sua mãe disse, portanto, que ela era judia, e não havia comunicado o fato, porque durante a guerra essa criança podia falar mais do que devia e comprometer sua própria sobrevivência. Né? Então, essa ideia de um inconsciente aí, sobre o livro, sempre me levou à pergunta, que é algo que é um vício das artes plásticas, de falar sobre psicanálise sem saber, mas tem o James que fala de inconsciente coletivo, o inconsciente político, outros falam de inconsciente gráfico, e existe a discussão se haveria um inconsciente linguístico. E eu trago dois exemplos de desenhos da Mira, que pode ser muito facilmente visualizáveis. Um deles é uma curva sobre um papel translúcido, escrito Nel vuoto del mondo, no vazio do mundo. E o outro é uma grande mancha azul com um traço reto e a palavra pergunta sem um ponto de interrogação. Né? Ela substancializa visualmente. Né? E por fim,
eu traria o caso ainda de Derrida, acho que é muito importante, dentro do que se coloca aqui, a pergunta que ele faz se é possível rezar junto quando não se entende a língua. Né? Essa comunhão me parece algo também que muitas vezes transcende a língua enquanto algo que é dito e com um significado preciso, né? E nesses termos também eu perguntaria ao Joel se existe alguma conexão entre Saussure e essa fala, né? Que para Louis Bourgeois, que adorava Freud, Melanie Klein, Winnicott, Reich, que detestava Lacan, ela sempre falava da talking cure, e a questão da demonologia, ela que detestava toda a ideia de primitivismo, de máscara. Ela uma vez tinha uma exposição no Museu de Paris, e um curador usou a palavra máscara, diz, ou sai a palavra, se não sair eu não faço a exposição. Porque eu não passei a minha vida discutindo racionalmente, etc., para você trazer aqui algo que é primitivo, que não faz parte do meu universo, né, por mais que ela respeitasse, etc. Tal. Mas ela, então, conheceu o livro de George Gilberman sobre Charcot, né, a questão da demonologia, e ela faz uma obra que se chama O Arco da Histeria, que é um corpo masculino, porque ela considera que a histeria é para todos e não uma doença. Eu trouxe isso aqui, não sei se atrapalhei, mas... Não, eu acho que os comentários que você fez são interessantes. Eu acho que o Saussure tem a ver com essa maneira de conceber a linguagem, evidentemente, né? Está no centro dessa discussão. E eu acho que a Louise Bourgeois traz essa questão do arco histérico. Aliás, ela fez várias figurações disso, né? Exatamente para tornar presente na obra dela esse corpo feminino retorcido, né? Que, aliás, já era, de uma certa maneira, a palavra de ordem do Aragon e do Breton, movimento surrealista, quando eles diziam que a histeria foi a grande obra de arte do século. A histeria real, não a figurada na arte, né? Que era, nos anos 30, uma formulação altamente polêmica, né? No sentido de aproximar a psicanálise do surrealismo, né? Bom, o Mariano vai falar umas palavras e daí vamos dar por encerrado, tá? Dos observaciones que tienen que ver con el uso del relato clínico ligados al arte, ¿no? Me parece que hay algo del relato clínico, uno puede usar esto que cuestionaba yo como para ilustrar conceptos, ¿no? Uno también puede utilizar relatos clínicos para señalar lo que no se sabe. Y en ese sentido, hay algo de los artistas, esto que los que traía Paulo, me parecía acordar a dos imágenes que quería contarles. Una, que está en la revista, un artista mexicano que se llama Santiago Borja, que hace una intervención en el Museo de Freud, ahí donde fue su final de análisis, donde cambia los tapices orientales que tenía Freud en su diván por tapices tejidos por indígenas huicholes mexicanos que tenían toda su cosmogonía y su propia teoría de los sueños. La intervención es esa, reemplazar unos tapices por otros. Y lo otro me hace acordar lo de Louise Bourgeois, porque Louise Bourgeois ha sido sobreinterpretada por los psicoanalistas. Y me parece que tiene mucho que enseñarnos a los psicoanalistas, que señalarnos. Una vez fui a ver una obra de Louise Bourgeois y me sentí como muy tocado porque estaba en los créditos de la obra, el título era El descubrimiento del inconsciente o algo así, una muestra muy importante. Y en los créditos de la muestra aparecían los nombres de los dos psicoanalistas que había tenido Louise Bourgeois. Casi como si hubiera habido algo de la coautoría, ¿no? Me parecía como interesante, no lo había visto nunca eso. Bom, muito obrigado. Eu vou só dar uma palavrinha final para fazer essa ligação arte e psicanálise.
O Leopoldo Nozek, que é o idealizador dessa revista, há 2 anos atrás, propôs que a sessão de psicanálise fosse vista como uma performance. E onde tem tudo a ver com esse artista mexicano, eu ia falar, você falou na minha frente, fez lá no British Museum. Eu queria agradecer a todos a presença, lembrando que amanhã continuam as palestras pelo dia todo, e muito obrigado pela presença de todos, em particular ao Joel e ao Mariano pelas excelentes palestras que apresentaram. Boa noite a todos e até amanhã.